Funções. Aula 3. Funções definidas por fórmulas. Nos estudos de funções, y ou f de x pode ser calculado a partir de x por meio de fórmulas. Veremos algumas dessas fórmulas nos exemplos a seguir. Em tópicos anteriores, vimos que a partir de uma tabela de dados e um diagrama, associamos cada elemento x ao seu correspondente y. Porém, para que ocorra estas associações, é necessário que haja uma função envolvida. Observem este caso. Qual é a função que define a associação apresentada? Y é igual a x mais 1, ou f de x é igual a x mais 1. Substituindo x em cada momento, temos f de 0 é igual a 1. Ou seja, quando x é 0, y ou f de x é 1. f de 1 é igual a 2. Ou seja, quando x é 1, y ou f de x é 2. f de 2 é igual a 3. Ou seja, quando x é 2, y ou f de x é 3. f de 3 igual a 4. Ou seja, quando x é 3, y ou f de x é 4. Situação 2. Qual é a função envolvida neste caso? Y igual a x, ou f de x é igual a x. Substituindo x em cada momento, temos f de 0 é igual a 0. Quando x é 0, y ou f de x é 0. f de 1 é igual a 1. Quando x é igual a 1, y ou f de x é igual a 1. f de 2 é igual a 2. Quando x é 2, y ou f de x é igual a 2. f de 3 igual a 3. Quando x é 3, y ou f de x é igual a 3. Situação 3. E neste caso, qual é a função envolvida? Y igual a x² menos 2x. Ou f de x é igual a x² menos 2x. Substituindo x em cada momento, temos f de 0 é igual a 0. Quando x é 0, y ou f de x é igual a 0. f de 1 é igual a menos 1. Quando x é 1, y ou f de x é igual a menos 1. f de 2 igual a 0. Quando x é 2, y ou f de x é igual a 0. f de 3 igual a 3. Quando x é 3, y ou f de x é igual a 3. Estudaremos fórmulas de funções detalhadamente em conceitos futuros. Aula 4. Domínio e contradomínio. Seja f de a em B uma função. O conjunto A é chamado de domínio de uma função, e o conjunto B é chamado contradomínio de uma função. Exemplo 1. Sendo o conjunto A e o conjunto B a função f de a em B, tal que f de x é igual a x mais 1, e tem domínio A e contradomínio B. Se observarmos o diagrama, veremos que o conjunto A corresponde ao domínio e o conjunto B corresponde ao contradomínio. Exemplo 2. Sendo o conjunto A e o conjunto B igual ao conjunto dos números inteiros, a função f de a em B, tal que f de x é igual a 2x, tem domínio A e contradomínio B.
Observem o diagrama. Notem que os números inteiros correspondem ao domínio e o contradomínio também corresponde a números inteiros. Observe que todo elemento de x do domínio tem uma única imagem y no contradomínio. Embora possa existir elementos do contradomínio que não são imagens de nenhum x do domínio. Note que no exemplo 1, o número 0 e o número 5 não são imagens de x pertencente ao conjunto A. No exemplo 2, os números inteiros ímpares não são imagem de x pertencente ao conjunto dos números inteiros. Determinação do domínio. Muitas vezes se faz referência de uma função f, dizendo apenas qual é a lei de correspondência que a define. Quando não é dado explicitamente o domínio de f, deve-se submeter que o domínio é formado por todos os números reais que podem ser colocados no lugar de x na lei de correspondência y é igual a f de x. De modo que, efetuados os cálculos, resulte um y real. Exemplo 1. O domínio da função definida pela lei y igual a 3x mais 4 é real, pois, qualquer que seja o valor real atribuído a x, o número 3x mais 4 também é real. Daí dizemos que o domínio é reais. Notem, atribuindo qualquer valor para x. Exemplo, x igual a 2. 2 é um número real. Substituindo x em f de x 3x mais 4, temos que y é igual a 3 vezes 2 mais 4. Neste caso, y é igual a 10. Observem que 10 é um número real. Exemplo 2. O domínio da função definida pela lei y é igual a 3 mais x dividido por 3 menos x é real menos o valor 1, pois qualquer x pertencente aos reais, exceto 1, é válido para esta função. Assim dizemos que o domínio é igual a x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 1. E se atribuíssemos o valor 1 para x? Vejam, atribuindo o valor 1 para x. Neste caso, x pertence aos reais. Substituindo x em f de x, temos y é igual a 1 mais 3, dividido por 1 menos 1. Isso nos resulta 4 dividido por 0. Porém, na matemática, não existe divisão por zero. Observe, quando substituímos 1, ocorreu uma indeterminação. Assim dizemos que 1 não está definido no domínio da função. Exemplo 3. O domínio da função definida pela lei y é igual a raiz de x menos 2. É de domínio igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. Pois raiz de x menos 2 só é real se x menos 2 for maior ou igual a 0, ou seja, positivo. Realizando um teste hipotético, veremos. Se atribuir, por exemplo, qualquer valor de x menor que 2, vamos utilizar o valor x igual a 0. Notem que 0 pertence aos reais. Substituindo x igual a 0 na função f de x, temos y é igual a 0 menos 2. Isso que nos resulta raiz de menos 2. Porém, na matemática, não existe raiz de número negativo. Ou seja, qualquer número menor do que 2 resultará sempre no número negativo. Assim dizemos que qualquer número menor do que 2 não está definida no domínio da função. Exemplo 4. O domínio da função definida pela lei y é igual a 1 sobre x menos 1 mais raiz de x só é definida para x diferente de 1 ou x menos 1 diferente de 0
e x maior ou igual a zero. Assim dizemos que o domínio é igual x pertence aos reais, tal que x é diferente de 1 e x é maior ou igual a zero. Veremos com mais detalhe essa definição. Se, por exemplo, atribuímos o valor 1 para x, substituindo x na função, temos que 1 dividido por 1 menos 1 mais raiz de 1. Logo, notamos que temos uma divisão por zero. Assim, como visto anteriormente, não existe divisão por zero. Então, podemos dizer que 1 não está definido no domínio da função. Da segunda condição, atribuindo um valor qualquer menor do que zero, exemplo, x menos 3, porém, menos 3 pertence ao conjunto dos números reais. Substituindo o valor de x, nesse caso menos 3, na função, temos y é igual a 1 dividido por menos 3 menos 1 mais raiz de menos 3. Notem que no primeiro termo temos 1 dividido por menos 4. Isto é válido. Agora, o que não é válido é raiz de menos 3. Como visto anteriormente, não existe raiz de número negativo. Assim, concluímos que qualquer número menor do que zero não está definido no domínio da função. Conjunto imagem. Se f de a em b é uma função, chama-se conjunto imagem o subconjunto do contradomínio constituído pelos y, que são imagens de algum x pertencente a A. Exemplos. Retomando alguns exemplos anteriores, temos o conjunto A e o conjunto B, sendo f de x, x mais 1. Analisem. Nem todos os valores y do contradomínio correspondem aos valores de x do domínio. Notem que o número 0 e o número 5 não fazem parte desta associação. Ou seja, dizemos que os elementos do contradomínio que estão relacionados com a associação chamamos de conjunto imagem. Neste caso, 1, 2, 3 e 4. Vejam este outro exemplo. Do conjunto A e do conjunto B, temos todos os elementos do conjunto dos números inteiros. Agora observe, se aplicarmos a função f de x igual a 2x, vemos que apenas os números pares são o conjunto imagem. Caros alunos, nessa videoaula abordamos toda a parte teórica deste conteúdo, pois nas próximas aulas realizaremos exercício de aplicação para a fixação dos conceitos estudados neste conteúdo. Até a próxima aula!